projeto Personal Empreendedor. E antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Também participe do nosso grupo no Telegram. E com o tema de hoje, né, sugestões em políticas públicas. E para isso eu vou chamar meus amigos, personal trainer Luciano Rodrigues. Boa noite, professor, tudo bem? Olá, boa Olá, noite, boa noite, Leonardo. Leonardo. Tudo bem, Tudo tudo bem, tudo jóia? jóia? Tudo jóia. Vamos chamar também o professor Fausto. Tudo Boa bem, noite a Boa noite a todos. todos. Maravilha. E professor Antônio. Boa noite a Boa todos, noite a tudo bom? todos, tudo bom? Tudo jóia? Então, políticas públicas. A gente vive em uma sociedade, né, que faz parte da legislação, né, os governos eles terem iniciativas, principalmente de cunho de lazer, né, utilizando seja em parques, seja academias ao ar livre, mas existe esse incentivo dos governos nas suas esferas, né, seja estadual, municipal, até nível federal, do incentivo até as pessoas se tornarem ativas. Mas será que é só isso realmente funciona? Então, o que vocês acham? Vamos começar com o professor Luciano. Boa noite, Luciano. Diga Boa lá. noite. Boa noite. Então, Então, esse assunto acho que foi levantado na nossa última live, ou na penúltima, que a gente chegou no tema que como os profissionais de educação física poderiam reverter, né, a quantidade de sedentários, de pessoas que não fazem atividade física, exercício físico. Foi levantado um dado no Brasil, né? Eu tentei procurar ver algum dado em Curitiba, né? E eu sugiro que a gente foque aqui em Curitiba, porque a gente tem uma vivência maior como profissionais de educação física. É bem isso que o professor Leonardo falou. Vamos analisar nos parques, né, o que a gente poderia fazer para contribuir melhor. Eu achei uma definição aqui de políticas públicas, uma teoria, que políticas públicas é uma disciplina que faz parte da administração pública, né? Acho que só como introdução, a gente partir desse início, o que seria na teoria que eu achei sobre políticas públicas? São ações, programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática os direitos que são previstos na Constituição Federal, em outras leis. São medidas e programas criadas pelos governos para garantir o bem-estar da população. Ou seja, são planejamentos do governo, né, para trabalhar até diminuição de desigualdades sociais, inclusão social, e a gente sabe que o esporte tem um papel importantíssimo nisso, né? Então, o que eu entendi, é um problema público, e a política pública é uma diretriz para você resolver esse problema, né, usando os instrumentos de política pública, que seriam, para fechar aqui, projetos de lei, campanhas, né, que a gente está vendo agora essa época, arrecadação de cestas básicas, campanhas do agasalho, uma forma de se trabalhar uma política pública, convênios com empresas, esse é um ponto bem interessante que eu já conversei com colegas, que é um passo mais viável, uma ação mais viável, a gente desenvolver políticas públicas, públicas e privadas, envolvendo empresas. Por exemplo, a gente tem nos parques aquelas estações de exercício que tem as barras fixas, inox. Aí, não sei se vocês viram, mas sempre tem um mural do Santander, né, que é da Favreto. Então, eu fui atrás disso e o que eu descobri? A Favreto Murais, ela faz toda a manutenção daquelas academias e pode ver, ela sempre está novinha, tudo inox, tudo bem cuidado. E ela põe o cliente dela, o Santander, que comprou todos os espaços para fazer a manutenção. Então, isso é uma forma de política pública, público e privado, envolvendo empresas. E uma outra ação de política pública que envolve multas, né? Multas
a repreensão de comportamentos. Por exemplo, furar sinal vermelho, né, é uma repreensão de um comportamento que pode causar dano a outra pessoa. Desmatamento, né, também é através de multa. Então, só para dar essa introdução, que eu fiquei bem curioso, eu vi que é uma disciplina da administração pública. A gente partir daí, começar nosso bate-papo aí. Ah, maravilha. Foi muito boa a sua colocação. Vou pedir agora para o Antônio falar e complementar, porque eu sei que ele sabe alguma coisa, né, Antônio, relacionada à saúde da família, enfim. Diga lá, professor. Pois bem, vou me ater aqui em Curitiba, certo? Hoje nós conseguimos ver que o profissional de educação física não está sendo incluído de forma abrangente na Secretaria da Saúde. Não sei se o Luciano concorda comigo, porém, entretanto, contudo, hoje eu só vejo em Curitiba uma residência, que é em saúde do idoso, na Santa Casa, certo? E isso, basicamente, para conseguir uma residência, tem que passar para a Secretaria de Saúde, etc e tal, tem que ter um profissional de educação física tutelando essa pessoa, esse residente. O que acontece? O que acontece que o profissional de educação física não consegue adentrar na Secretaria de Saúde? Será que é só questões políticas ou também é um pouco de preconceito, certo? Porque, vamos lá, em São Paulo tem aproximadamente 4 ou 5 setores de residência para profissionais de educação física, tanto psicossomática, cardíaca, família, etc e tal, e etc e tal. Porém, em Curitiba só temos uma, em Ponta Grossa temos mais uma, e em Londrina temos mais uma também, certo? O que a gente consegue ver em Curitiba também é o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que também tem um profissional de educação física atuando. E também tem um profissional de educação física para uma gama gigantesca de pessoas. Também é extremamente difícil entrar e faz uma meia década que não abre concurso para essa área. Então, o que podemos fazer para melhorar isso também, né? Será que é capacitar os nossos alunos, nossos colegas, a realmente fazer projetos saindo um pouquinho da área do esporte, trazer para a área da saúde, né? Entregar um projeto de residência de educação física para os hospitais, porque foi assim que a fisioterapia começou. E os hospitais recebem um retorno desses residentes, certo? Como que a gente pode melhorar isso, né? Então, essa é os pontos que eu quero levantar durante essa live também. Ah, maravilha. Obrigado pela colocação, Antônio. Vale lembrar que o NASF ele é um programa a nível federal, né? Que foi dado início, né? O seu pontapé inicial no ano de 2008, tá? Pelo Ministério da Saúde. Professor Fausto, boa noite, tudo bem? Vamos falar Boa um noite para pouquinho. todos, né? Sim. Realmente, essa questão de políticas públicas para poder nós termos aí um avanço, né, da reversão da inatividade física perante a população como um todo, isso é bem importante. Eu acho que nessa roda aqui, eu sou o rapaz mais experiente de todos vocês, né? Entrei na faculdade em 1991, né? Acho que talvez aí alguns já estavam ali no jardim de infância, né? Mas, assim, e foi feliz meu TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu fiz uma revisão à época dos principais documentos que se tinha da promoção da saúde, né, a partir das cartas, né, cartas canadense, na Europa, alguns outros documentos. Foi interessante pelo seguinte: esse é um desafio que, na verdade, ele vem transpassando décadas, né? Como pegar a população, de uma forma geral, e colocar ela um pouco mais ativa. Eu vejo aqui, né, se a gente entrar propriamente no tema, nós temos que ver um detalhe, né? Porque, assim, realmente foi bem colocado ali pelo Antônio, magnífico. Você imagina o seguinte: se nós tivéssemos um professor de educação física dentro de cada hospital nesse país,
nossa profissão seria outra, né? O pessoal se fechou inicialmente na questão aí da estética, das academias, e nós, por omissão, nós estamos perdendo um mercado fantástico, né? Eu sempre falo na questão aí do dinheiro, do negócio, da parte mercadológica, então, nesse conceito. Agora, assim, o problema já houve... Não, vamos falar aqui no Brasil, uma política digna de nota, que vem há anos tentando, e mesmo assim eu vejo dificuldades significativas de avançar, que é o Agita São Paulo, né? O Agita Brasil, o Agita São Paulo, lá do Dr. Vitor Matsudo, né? Uma tentativa grande de se trazer a população para níveis mais adequados de atividade física. Nesse tema é o seguinte, nós temos uma confusão aí, né? Porque tem a questão do desporto ou do esporte, que é uma realidade, tem a outra questão que é ali o exercício físico, né? Supervisionado, orientado, né? E nós teríamos a questão da atividade física. Eu acho que pelo nível de sedentarismo que nós temos no Brasil hoje, qualquer tipo de política, ela deveria envolver primeiro a atividade física. Nós temos que tirar as pessoas, os jovens e os idosos, do sofá. Esse talvez seja o nosso maior desafio hoje, né? E aí sim, chama a atenção de vocês pelo seguinte: não basta informar, né? Informar que atividade física, ou que exercício físico traz benefícios para a saúde, é quase que chover na molhada, né? Isso é consenso, e cada vez mais as pesquisas científicas trazem para essa realidade. O que eu vejo é que deveria haver algum tipo de engajamento, né? Nós estamos falando aqui de políticas públicas, na minha primeira fala, trago aqui para uma reflexão de vocês, para vocês verem o que vocês acham, mas você imagina o seguinte, que todo mundo que recebe o Bolsa Família, ou que está recebendo esse auxílio emergencial, tivesse que em contrapartida, ter que a presença em determinados lugares, onde tivesse um profissional, orientar uma caminhada, algum tipo de exercício funcional, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, assim, o governo federal já está pagando, né, um auxílio, né, isso, e ali vinculado àquele algum tipo de contrapartida, ou seja, para a sociedade, ou seja, poderiam ser soluções também para essa questão, né? Acho que foi o professor Luciano que colocou com bastante propriedade, e eu vejo nesse tema também, nós não podemos transferir essa responsabilidade apenas para o governo, porque o empresariado, por exemplo, como você mesmo colocou, olha que coisa interessante, o Santander vinculando o nome e a imagem dele a produtos, né, de academias ali, aquelas estações de trabalho, porque a atividade física é um produto de alto valor agregado. Olha como deve estar a pessoa que está se exercitando ali, vendo ali, inclusive eu que sou atleta, sou ativo, vou abrir minha conta lá no Santander, né, e o Santander também é o banco do empreendedorismo, para vocês que não sabem. Os meninos lá não são bobos, não, né? Mas, assim, vocês entenderam nessa questão que muitas vezes as pessoas estão esperando um projeto formatado, como já tiveram tantos outros aí ao longo dessas décadas todas, e eles acabam se perdendo no tempo, né? Eu acho que tem alguma coisa que nós temos que começar com a intensidade mais baixa, caminhadas, pequenas situações, para depois, talvez, ir resgatando um ou outro, e aí sim, em atividades esportivas, em atividades de maior intensidade. Eu trago para vocês para reflexão aí se a gente poderia fazer isso, né? Nessas políticas públicas que já existem, tem algum tipo de contrapartida. É a ideia que eu trago para discussão aí para vocês, né? Perfeito, muito pertinente, né, o que você comentou. E aqui em Curitiba, no caso, né, por ser uma cidade repleta de parques, e antes da quarentena, praticamente todo fim de semana você tinha em algum dos parques ou em alguma região da cidade eventos relacionados à corrida de rua, para passeios ciclísticos, com esse relacionamento público-privado, né? Acho que a legislação ela está aí e basta você ter o olhar do empreendedor em querer investir nisso, né? Eu vejo que relacionar a marca com a sua marca com bem-estar, com saúde, com qualidade de vida, né? Veja, utilizando até a fala, né, do professor Fausto com relação ao Santander, né, que o Luciano colocou muito bem, os equipamentos já são bonitos, eles têm uma manutenção impecável. O indivíduo vai realizar atividade física, vai liberar um monte de endorfina, vai olhar aquela imagem,
não tem como ele não associar isso, né? Então a gente tá repleto de maus exemplos e as marcas cada vez mais elas querem ficar longe desses problemas. Então talvez é uma maneira da gente utilizar isso a nosso favor. Como? E aí é onde a gente tem que tirar a nossa bunda do sofá e é o trabalho intelectual de escrever projeto, de bater na porta das empresas e convencer. Poxa, mas não convencer com papo de padaria, convencer com sustentação científica. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento da quarentena, tudo que está acontecendo em prol da nossa profissão. E pegando esse gancho, eu sei que o Luciano ele tem um engajamento bem político, né? Não sei se eu posso falar, mas eu vou falar porque eu acho que é pré-candidato a vereador aqui de Curitiba, sem fazer campanha, mas já o apresentando até como uma bandeira da profissão aqui na cidade. Fale para a gente um pouquinho, que eu sei que você tem andado pela cidade, conversando com muita gente, e enfim, vamos lá. O que nós sentimos, né, quando a gente procura fazer um projeto de lei ou tem alguma ideia? A gente sentiu que falta representatividade para nós no meio político e profissionais de educação física. Aqui em Curitiba não tem, né? E às vezes na Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, no próprio Paraná Esporte, às vezes poderia ter tido ter um volume maior da parte técnica. É um dado que eu estou curioso, eu não sei um dado exato, né, mas esse é um ponto até que eu gostaria de saber. Qual é o percentual que tem de profissionais de educação física, por exemplo, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer? É um ponto que eu estava conversando com colegas, a gente fazer esse levantamento. E talvez um caminho viável seria um projeto de lei, né? O professor Fausto falou sobre caminhada, eu já tive uma ideia aqui. Hoje também a gente tem que partir para ideias, para daí a gente ver juridicamente o que é possível e colaborar também com os atuais representantes que estão aí, se é que eles queiram contribuir de alguma forma com a atividade física, nesse momento de pandemia que é tão importante a saúde física e mental. A área médica tem batido muito nesse ponto. Mas, por exemplo, o que poderia fazer? Que eu tive aqui uma ideia, a caminhada do idoso poderia ser feito aos domingos e sorteando os parques, por exemplo, um domingo no Parque Barigui, um domingo no Parque São Lourenço, e quem iria trabalhar isso? Os profissionais de educação física, né? Não somente caminhada, mas poderiam fazer um alongamento, né? Ensinar as pessoas, esse público idoso, a fazer um alongamento correto, um aquecimento articular tão importante para esse pessoal, né? Talvez desenvolver palestras, como o simples fato de lembrar que tem que beber água durante o dia, a quantidade mínima, fisiologicamente, isso atuar de forma saudável no corpo, porque a gente sempre conhece alguém que tem que ficar lembrando um avô, uma avó, e aí já tomou água. A gente sabe que com o passar do tempo, a desidratação nos idosos é muito séria. A gente tem que levar essas medidas como profissionais da saúde que somos. Então, seria interessante o pessoal que está participando também, se quiser contribuir com ideias, sugestões, e a gente trabalhar em cima disso, depois ver de que forma é viável fazer, concretizar essas ideias. Maravilha, perfeito. Tudo que a gente puder sugerir, né, como benefício até para divulgação da profissão, mas antes apenas da profissão, de formar as pessoas, né, ou informar as pessoas dos benefícios da prática regular de atividade física, né, o exercício físico, enfim. Porque é muito comum, né, pegar o gancho que o professor Fausto comentou do programa Agita São Paulo, que hoje tem o Agita Mundo, que é o acúmulo, para quem não sabe, de 30 minutos de atividades durante o dia, seja elas, por exemplo, subir e descer escada ao invés de pegar um elevador, descer um ponto
do teu ponto de chegada do ônibus para ir caminhando o resto do trecho, enfim, são pequenas atitudes assim que eu vou me transformando, transformando uma pessoa mais ativa, porque os conceitos eles também mudaram, né? 20 anos atrás se falava do indivíduo sedentário. O indivíduo sedentário era aquele indivíduo que ficava na inércia. E hoje tem pessoas que são ativas, mas com esse comportamento sedentário. Por quê? Porque ela vai para a academia, fica 1 hora na academia, mas o resto do dia ela está como? Sentada. Então talvez esse processo também de conscientização ele é tão bom quanto, né? E vou inverter, eu vou pedir para o Fausto, porque a gente está falando de Curitiba e o Fausto ele está em outra localidade, para ele comentar dentro de Brasília, Goiânia, enfim, aonde ele sempre está perambulando, né? Eu sei que o Fausto ele viaja o Brasil inteiro pela outra formação dele, né? Outra profissão dele. Então, o que você pode contribuir conosco agora, Fausto? Interessante, né? Assim, para a gente trazer para vocês um ponto de vista. A questão da caminhada, eu acho que nós temos que ter um leque grande. Me veio aqui durante a nossa discussão também uma outra oportunidade. Você tem essas farmácias de alto custo, né? Para os diabéticos, para os hipertensos, né? E assim você poderia também ter algum tipo de retorno para que eles tivessem a medicação, submetessem um número mínimo de sessões, também poderia ser uma outra sistemática que nós possamos adotar. Eu falo para vocês que nós temos que ter uma abordagem mais diversificada, porque aqui em Brasília tem muito daquelas. Eles fizeram a Academia dos Idosos, né? Eles montaram ali uma série de aparelhos e deixaram ali. Mas se você for observar, aquilo ali está sempre vazio, né? Quem geralmente brinca naquilo ali é criança, inclusive, né? E voltando também ao caso do Santander, aqueles aparelhos, aqueles ali têm um público-alvo muito limitado, que vamos dizer, o jovem querendo ficar fortinho ali. Sim, são barras e tal. Assim, um idoso dificilmente vai fazer barra paralela, né? Talvez aí não seria a melhor forma de se colocar. Mas essa ideia do professor Luciano de ter eventos, e o que eu vejo seria o seguinte: nós temos que quebrar esse mito do exercício pelo exercício, ou atividade física pela atividade física, e colocar ela como pano de fundo. Você pode fazer um pôr do sol com direito a fotos nas redes sociais, com direito à música, e aí a caminhada é apenas o meio que leva a pessoa para esse objetivo. Talvez você consiga mais aderência, né? Porque as pessoas, nós temos um problema severo, a nossa profissão, em tese, ela foca muito na questão do emagrecimento da estética. Mas as pessoas hoje elas estão ficando sozinhas, doentes, idosas e, por fim, com sobrepeso ou obesas, não é isso? Então, talvez a obesidade é o último item. Eu falo isso porque, assim, eu me sinto, às vezes, um profeta pregando no deserto, né? Como cristão, pelo seguinte, porque hoje nós temos que deixar um pouco a abordagem só biológica e passar por uma abordagem biopsicossocial. Você vai cuidar do corpo, tem que ter os limites, não é isso? Mas você tem que entender o que motiva, o que inspira a pessoa, e por fim, nós somos agentes de que as pessoas estão muito sozinhas, muito abandonadas, né? Principalmente aí os idosos ou pessoas com patologia. A educação física pode entrar como um fator de integração, que eu acho que talvez hoje a depressão, principalmente nesses tempos de pandemia, é uma coisa muito, muito grande, né? E aí sim, o profissional de educação física resgatando essa realidade. Então, o que eu vejo, assim, vendo realmente, nós temos algumas iniciativas desfocadas ali, aqui, né? Realmente falta talvez uma coordenação federal, uma coordenação estadual, uma coordenação municipal de uma forma mais ampla, mas, assim, acho que pós-pandemia, acho que fica a grande lição que nós temos que ver todas as nossas atividades por um outro olhar, né? As coisas agora, com certeza, tendem a ficar híbridas, né? Tanto digital como física, e tentar entender, porque você imagina hoje a redução, né, para o governo federal, em termos de medicação, se nós tivéssemos só uma parte da nossa população idosa submetida a exercício. Os gastos de internação, né, deveriam cair aí significativamente. Eu acredito que deveriam cair significativamente, né? Então, assim, eu acho que nós temos que ter uma abordagem que atenda diversas crianças, idosos, adultos, né? Porque, assim, essa abordagem, eu vejo ela transgeracional.
porque cada grupo desse acaba tendo um interesse diferente. Só para fechar a fala, um exemplo que eu estou dizendo para vocês, aqui em Brasília nós temos um laboratório chamado Sabin, que ele é muito interessante. Alguém aí gosta de doar sangue? De fazer exame de sangue aí? Lá, o Antônio deve ter algum problema, né? Mas lá é bem interessante. O lanche lá é uma coisa... todo mundo quer ir doar sangue para comer o lanche pós-exame, né? E nisso eles ainda colocam massagem, cadeiras de massagem, colocam as pessoas com música, saxofone. Quer dizer, é uma questão tão atípica da questão tradicional do exame biomédico ou bioquímico, que assim, a pessoa até quer, inclusive eu vou lá no Ceres, que eu vou aproveitar e comer aquele chocolate, aquele pão de queijo. Vocês verem o que, talvez mudando um pouco a abordagem ou o foco, uma coisa que é ruim passa a ser positiva, né? E eu vejo mais a intervenção da educação física coletiva, não mais de formação individual, né? E eu vou dar a palavra para vocês aí. Perfeito. Em cima disso, eu tenho estudado bastante sobre a parte da neurociência, né, neuromarketing também, e o neuromarketing ele aborda algo muito relacionado a isso, que é que experiência que você vai transmitir para o teu consumidor, né? Então, a experiência ela pode ser boa ou ruim, né? E isso está relacionado ao quê? À memória. E se você ativar a área do cérebro que está relacionada à parte afetiva ainda, toda vez que algo acontecer, você vai trazer isso à memória e a recordação que vai acontecer é o quê? A marca associada com o benefício da atividade física, da massagem, enfim, como o professor Fausto pois bem posicionou, né? É o meio que a gente tá utilizando. Então a gente tem que alterar essa abordagem. Eu concordo contigo. A gente precisa entender e escutar mais o nosso consumidor, o nosso potencial consumidor, que muitas vezes ele está desesperado, dando o grito de desespero, né? Muitas vezes silencioso, e a gente está muito focado na superficialidade e não está enxergando essa profundidade dentro do que a gente tem esse produto, a gente sabe disso, mas talvez a nossa comunicação ela não esteja sendo assertiva, e aí a mudança de abordagem, eu volto a dizer, acho que semana passada eu também comentei sobre isso, da nossa autocrítica. Quando eu falo autocrítica, a profissão como um todo ela tem que se autoavaliar, né, refletir sobre o que tem feito até então e falar assim, poxa, que caminho que a gente vai seguir? E aí talvez, não de maneira solitária, né, individual, mas solicitar um apoio até do conselho, né, verificar junto aos próprios, seja o Conselho Federal de Educação Física e os conselhos regionais, para você ter uma representatividade muito maior do que sendo meia dúzia de profissionais que não vai gerar aquele impacto, mas a partir do momento que você vem vestido de um órgão que representa esses profissionais, você começa a fazer frente. Então, eu penso que talvez seja uma das soluções, né? E o que você acha, Antônio? Então, antes eu queria pontuar algumas coisas das falas anteriores. Primeiramente, Luciano, você já tem meu voto se você se candidatar. Beleza? É sério, eu coloco o adesivo no meu carro, não precisa nem pagar gasolina, sabe? Não precisa mesmo, juro pra você. Cara, eu pego o interfone, cara, vai ser filé, eu falo pra você, tá? Confia em mim que eu vou ser seu porta-voz, tá bom? Mas voltando, quando o Fausto falou na parte da corrida, né, na hora, eu não sei se o Fará lembrou e o Luciano lembrou, mas na hora me veio um pensamento chamado Caminhada do Coração, que o Hospital Constantini acabou fazendo, e continua fazendo já faz uns 20 anos, 25 anos, todos os anos, para promover a atividade física. Não é à toa que eles escreveram aquela carta muito bonita sobre a importância da atividade física em tempo de pandemia. Certo? Então, pegando também esse nicho que o Leonardo Fará falou, o que acontece? Quando alguma coisa te cativa, realmente aquilo deixa impregnado na tua cabeça. Né? Na caminhada do coração, muitas pessoas que estavam a um fio da morte acabam caminhando junto com seus filhos, com seus netos, com seus vizinhos, com seus colegas de academia, para mostrar que o que importa mesmo é estar vivo
e aproveitar as pequenas coisas da vida, né? Então, perante a isso, aqui já entra uma política pública privada, porque entrou junto com o Hospital Constantini. Porém, não é muito difícil fazer uma corrida aqui em Curitiba, né? Se eu não estou enganado, a Secretaria Municipal de Curitiba libera um bom financiamento para montar uma corrida, só tem que pedir numa época entre setembro e outubro. Eu falo isso porque eu fui atleta, então meio que eu tenho uma certa ligação com isso. É um pouco mais fácil. Porém, entretanto, contudo, hoje tem algumas pequenas coisinhas privadas que deixam o ambiente um pouquinho mais dificultoso, mas tirando isso, tá tudo ok. Concordo plenamente com todas as palavras do Leonardo Fará, e eu queria passar a bola agora pro Luciano, né, porque agora eu quero que ele faça uma campanha, porque realmente eu tô quase pegando uma vuvuzela e saindo gritando no meio da rua, votem nesse cara, porque a última vez que eu quis votar em alguém que vestisse a camisa da educação física, né, infelizmente eu me decepcionei, né? A pessoa disse até a não obrigatoriedade do técnico de futebol ser profissional de educação física, e isso me deixou muito chateado, né? Então, quero passar a bola para o Luciano. O que ele acha dessa questão política? Justamente isso, Antônio, a gente ter maior representatividade política para colocar em prática os nossos projetos. Em Curitiba tem a lei de incentivo ao esporte, que é algo assim interessante, você mencionou, já foi atleta. Eu, quando competia também em fisiculturismo, eu conseguia como se fosse uma bolsa, né? Você tem um incentivo, né, do governo, no caso municipal, e você tem que prestar contas, é óbvio, você tem que prestar contas daquele valor que você pega. No meu caso, eu usava mais para suplemento, e você pode usar para pagar a mensalidade da academia. Ou seja, é um incentivo para você continuar competindo. E aí isso precisa de verbas, né? E as verbas municipais, uma parte dessa, não lembro agora o percentual disso, de empresas que colaboram com a lei do incentivo ao esporte e tem um abatimento no imposto de renda, se não me engano, de 4%. Ou seja, aí sim é algo assim válido para os dois lados, para as empresas, o governo municipal que propicia os atletas, né, nos seus esportes, e diminui um pouco a arrecadação, mas de uma forma justa. E eu tenho falado muito com colegas, um ponto que a gente levantou aqui em Curitiba, existem academias aqui de musculação, tem academias que estão interditadas, né? Talvez porque não tem verbas para manter, não tem pessoal para trabalhar, né, que é muito via concurso público. Talvez uma forma seja aumentar o concurso público para profissionais de educação física trabalharem nesses locais. Aí, se falta verba para manutenção dos lugares, faria essa política de parceria público-privada. Colocaria uma empresa, talvez uma empresa que já tenha, que seja do ramo de academias, para administrar essa academia que está parada. Qual é a contrapartida disso? Destinar um percentual para o público idoso, por exemplo, né? Um percentual para um público idoso. E a empresa vai administrar, logicamente, ela vai ter que ter lucro, ela vai ter que ter um ganho com isso também. Mas são essas parcerias que eu vejo a forma mais viável. E outra, desenvolver projetos de lei. Só que o que a gente nota? Para desenvolver um projeto de lei, às vezes, se a pessoa não tem um conhecimento da nossa parte técnica, fica um pouco difícil, trava um pouco. Se você ficar só no jurídico, às vezes falta alguma ideia, e é isso que eu bato muito na tecla. Pessoas técnicas, seja na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera do governo federal. Pessoas técnicas na nossa área, mas comprometidas com a área, né, com a saúde, com a educação, com a qualidade de vida. Então, baseado nisso que o meu nome está à disposição como pré-candidato para tentar reverter. E isso, sei que sozinho eu não vou conseguir fazer muita coisa, precisa de mais pessoas. Na nossa área tem doutores, tem pós-doutores com conhecimento técnico para desenvolver vários projetos. Então, acho que a gente tem que reverter
muitas coisas que a gente comentou aí nas últimas lives, e com atitude, né? Mas com atitudes inteligentes, né? Com os nossos profissionais aí para a gente colaborar com a sociedade, colaborar na prática o que a gente sabe que na teoria funciona. Perfeito, né? O que a gente tem que estar ligado é assim, toda proposta que a gente realiza para o município, esse projeto ele não pode gerar mais gastos para o município. Isso não passa. Então, o que a gente tem que ir? A gente tem que ir com uma solução que, dentro da legalidade, né, dentro das esferas, né, legislativas, a gente consiga intervir. Então, vocês estavam comentando, e eu pensei, poxa, tem as academias ao ar livre, né, as academias dos idosos, enfim. O Santander, ele cuida né, daquele equipamento para calistenia, né, as barras e tal. Mas o que me veio em mente? Aqui existe licitação para as empresas cuidarem dos jardins. Então, por que a gente não né, e aí entra o papel do legislador, né, nível municipal, estadual, enfim, para criar um projeto de lei para realizar essa manutenção nessas academias e também, por que não, uma vez na semana ou em cada dia, mas num parque diferente, disponibilizar um profissional de educação física por meio dessa verba já né, que foi disponibilizada por meio de licitação. Aí talvez algo que a gente precisaria, mais uma vez, ter o quê? Uma empresa sustentando isso, né? Um órgão sustentando isso para a gente poder ter esse poder, né, de persuasão, por que não, né? Eu lembro o atual prefeito, ele tentou levantar a bandeira de divulgar publicidade de algumas empresas dentro das escolas. Justamente esse recurso iria vir o quê? Para poder auxiliar na manutenção da escola, com a merenda, com o pagamento, né, dos professores, direção, manutenção da própria escola. O problema, o que aconteceu? Teve um outro grupo que era contra o governo, que diz que não, que as crianças não eram obrigadas a ficar tendo esse tipo de informação, e porque não tinha nada a ver, enfim. A gente ainda está nesse pensamento arcaico, porque, vamos pensar assim, sem querer comparar, mas o que banca pesquisa nos Estados Unidos não é o governo, são as empresas, que em parcerias com as universidades que vão lá e injetam o valor. Tanto é que você pode olhar em filme e tudo mais e falar, cara, você está dentro de um projeto, porque tem alguém, um investidor, que está bancando isso aqui e ele quer o retorno. E não está preocupado com a saúde. Se a gente for olhar, né, um filme, né, o Avatar, você tem dois lados. Você tem o lado militarista, né, que quer explorar e financeiramente, e tem o lado da pesquisa, que é o amor e vamos aprender e tudo mais. Aquilo ali, para mim, é o exemplo clássico dentro dessa questão política que a gente vive, né, hoje em dia. E a gente tem que entender que a nossa sociedade ela está polarizada, né? E o que a gente tem que fazer também para pensar, para unificar, né? Ser o mediador desses conflitos, porque, querendo ou não, a atividade física ela tem que entrar em pauta da política, seja direita, esquerda, centro, enfim, é isso que a gente tem que pensar, algo que seja uma pauta de política pública, não importa a ideologia. Fausto, você que está aí nos meandros da política em Brasília, comente conosco aí. Sim, né? O que realmente a gente coloca aí com bastante propriedade, vamos dizer, vamos colocar um termo, uma bateção de cabeça, né, na esfera federal, estadual e municipal. Não existe aí uma linha. O primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, porque dentro da educação física, nós temos que tomar cuidado com isso, nós estamos falando de 5 core business diferentes. Nós estamos falando de recreação, nós estamos falando de educação, nós estamos falando vamos dizer, de fitness, né? Estamos falando do wellness e ainda do desporto.
não é isso? Porque o problema é assim, vem as iniciativas e aí quer levar lá para o esporte. No esporte, a competição onde apenas um ganha e os outros perdem. Talvez não seja a melhor solução para a questão da saúde. Mas, assim, ela pode fazer parte, ela não pode ser uma questão única. Vocês colocaram com bastante propriedade. Gente, vocês imaginam hoje, o problema é o seguinte, é que nós não temos os profissionais preparados para isso. Mas como tem hoje na odonto, na fisioterapia, na nutrição, onde você pode abater parte dos seus investimentos feitos naquela atividade no imposto de renda, está no meu livro, né? Eu coloquei duas situações que acho que valeria a pena a gente brigar por isso em projetos de lei junto ao Congresso Nacional. Então, a inclusão no imposto de renda de pessoa física, de que gastos com academia, com atividade física, com o movimento, sejam porque ele, na verdade, ele está tentando reduzir despesas médicas hospitalares, ou agora ou mais para frente, né? Seria um ponto. E o outro, lá nos Estados Unidos é muito comum, quem é ativo paga menos plano de saúde do que quem é sedentário. Vocês entenderam? Então, isso seria uma vantagem muito grande que nós teríamos para tentar convencer o pessoal pelo bolso, né? Pelo bolso, para de repente alguém até ia pagar uma pessoa para se registrar por ele, né? Vai lá malhar por mim e tal, né? Brincadeiras à parte. Eu acho que passa por isso. E realmente tomar cuidado com essa visão do seguinte: não, é esporte. Assim, o esporte é interessante, principalmente talvez ali na formação, para trazer valores ali, como eu falei, de uma forma transgeracional, para um outro público. O que eu acredito, antes nós pecamos muito. Nós pecamos na alta intensidade para pessoas que são extremamente sedentárias. Então, só o fato, talvez, de uma caminhada puxada para determinada pessoa, ela pode ficar entrevada ali dias em casa, né? Então, eu tentei, não deu certo, inclusive deixa eu ficar aqui no sofá, que tá bom a beça, né? Mas aí, à medida que a pessoa vai praticando, gostando, interagindo, paulatinamente você vai ali apresentando outras opções motoras para aquela pessoa numa intensidade um pouco maior, né? Eu acho que boa parte dos professores de educação física tem fama de querer pegar a pessoa e transformá-la em atleta de ponta, né? Ou fisiculturista, ou um maratonista, né? Ou a descoberta de um novo talento, né? Fui eu que descobri, então, inclusive, né? Isso vale no esporte, vale uma série de situações. Então, assim, tomando cuidado que nós temos que falar uma linguagem multifatorial aí, né? Sendo importante, iniciativas como essa, né? E o que eu vejo como empreendedor, eu não gosto muito, eu trabalho na administração pública federal, tenho aí um bom tempo, né? Nada a ver com a educação física, como meu amigo Leonardo colocou ali com bastante propriedade, mas eu vejo esses tempos assim, da criatividade. Imagina, você montar, eu já fiz isso com avaliação física, eu montei um projeto à época para, claro, aquelas barraquinhas de avaliação física no parque da cidade, né? Eu, enquanto conselheiro do Conselho Regional de Educação Física aqui de Brasília, nós fizemos um projeto, nós fazíamos avaliação física e orientação no parque da cidade durante aí uns dois anos, todos os domingos. Orientava, via o IMC, via peso, via estatura, pressão arterial e tal, dava ali algumas dicas básicas para que o pessoal continuasse se exercitando não só no domingo, né? Então, assim, imagina se nós tivéssemos profissionais hoje batendo na porta das empresas, porque a vantagem do que nós comercializamos é um produto de alto valor agregado, politicamente correto, orgânico, né? Não tem praticamente nenhum efeito colateral. E seria fantástico, como o caso do Santander, que quer associar a imagem, nós poderíamos partir. Agora, sim, porque muitos dos profissionais, naquela questão dos dois mindset, o fixo e o desenvolvimento, de crescimento, tem muitos profissionais que estão esperando vir alguma coisa da prefeitura, do estado, do governo federal. É bom que tenha, eu acredito que deve, inclusive. Mas aqueles mais arrojados, aqueles mais empreendedores, nada impedem de repente fazer ali um projeto com a padaria da esquina ou com o supermercado ali, você entendeu? Uma dica, por exemplo, não sei, pensando aqui rapidamente, pegar ali o papel de pão e dar dicas sobre hidratação, sobre exercício, sobre caminhada, convidando o pessoal para eventos propriamente ditos, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Não vamos esperar pelo governo, vamos em frente, né? Pô, perfeito. Até existe uma lei do mercado que é você ter que criar a necessidade, né? Para gerar a tua demanda. Então, talvez seja dessa maneira, e a tua sugestão de colocar isso dentro de um pacote de pão,
né? O indivíduo está ali, pegou o pãozinho, né? Poxa, o pão nosso de cada dia, poxa, já remete. Fazer aqui, ó, a gente tem 2 interações, então tá aí, ó. Jailson, boa noite, Jailson, tudo bem? Obrigado pela participação. A gente também tem isso pelo Facebook, pelo YouTube, tem o Felipe parabenizando, né, os professores, muito boa live. Obrigado, Felipe, obrigado por estar participando aí. E o projeto que a gente está fazendo com carinho, visando sempre a melhoria, né, da profissão, né, não levantando apenas problemas, mas discutindo ideias para que elas sejam transformadas, né, em ações, né, elas sejam executadas. Então, sempre que, né, você ouvir, participar, compartilhe, dá uma força para a gente aí também, toda quinta-feira às 21 horas aqui no YouTube e no Facebook também, né? Beleza? Acho que o Luciano quer comentar alguma coisa. Fala aí, Luciano. Quero saber o nome do livro do professor Fausto e aonde nós podemos adquirir. Vou falar aqui, eu vou fazer a venda aqui para o professor Fausto. É só entrar trainerbrasil.com.br, né? Lá vai ter o livro, o livro chamado Virei Personal. E agora? Fiz bonito, professor? Sim, de professor a empreendedor, né? Isso. Agora sim, eu vou presentear todos os colegas de live aí, né, com um exemplar para ver se a gente consegue estimular ou fomentar o empreendedorismo. Então aí vou encaminhar um exemplar para o Antônio, para o professor Luciano aí, e aí quem sabe mais tarde um convite para comer um churrasco aí em Curitiba, fazer uma apresentação, tá? Eu vou dar um spoiler aqui do livro, né? É um livro bem prático, ele é um livro que foge um pouco dessa linha apenas conteudista. Ele é um livro, por mais seja um livro impresso e tudo mais, mas ele é interativo, porque ele te faz refletir e colocar a mão na massa, né? Então vale muito a pena e fica aí a dica. E quando a gente receber o livro, no caso eu já tenho, né? Mas o professor Luciano e o professor Antônio receberem, a gente pode fazer uma live específica para discutir o livro com o autor presente. O que vocês acham? Perfeito, ótimo. Fala aí. Excelente. Excelente ideia. Show de bola. E aí, pessoal, vamos dar continuidade? O que vocês acham? Ou encerramos? Isso que eu ia te falar que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas realmente um tema aí não poderia ser melhor, né? Nós temos o nosso representante aí junto ao município de Curitiba, né? E agora, quem sabe alguém no estado, alguém para governo federal. Com isso é que nós mudamos a profissão. Só para vocês terem conhecimento, hoje tem toda uma articulação dos donos de academia aqui em Brasília também. Eles acompanham as votações, né? De interesse da área, principalmente na carga tributária. Houve aí um questionamento grande sobre a mudança da tributação, que eles estão discutindo sobre a questão de serviços, né? Então, realmente é um caminho de nós não nos omitirmos a forma de nos impormos como profissão perante a sociedade, né? Perfeito. Eu acho que o posicionamento político é importante, né? E de uns tempos para cá, muita gente começou a participar mais, começou a interagir, né? Que também a política tem que reverter esse papel da política também, né? Política é o que é a arte de governar para o bem comum, né? Qual que é o problema? Às vezes o caráter da pessoa que está lá não colabora para isso. Mas eu acredito que aqui em Curitiba, o que eu andei vendo, a expectativa de mais de 70% de renovação política. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar e pensar em relação a isso, e o momento também é de união, né? União da classe, colaborar,
né? E eu recebi o convite, pensei, repensei, e hoje eu estaria me arrependido se eu não tivesse aceito de dar o meu nome como pré-candidato. O meu nome está lá, ainda é pré-candidato, não há nada definido assim em convenção, todo o trâmite jurídico e eleitoral que tem que fazer, mas nesse tempo todo eu estou procurando conversar com colegas aqui, como nós estamos também, apresentar propostas à nossa área, né? Um ponto também importante, o legislativo destina verbas para a saúde, né, para o esporte. Então, a gente tem que ter alguém que tenha sensibilidade para isso, para desenvolver os nossos programas, as nossas ações aí de políticas públicas em educação física. Fantástico, só um agradecimento aqui, ó. Diego Cortes, né, agradecendo pela live. Diego, ele é da Bahia, então estamos com audiência na Bahia, olha aí, ó, satisfação, né? Estamos invadindo aí o Brasil. Um abraço para É os isso. nossos amigos aí da Bahia. Fala aí, Antônio. Opa. Concordo em gênero e espécie, né? Eu sou uma pessoa que sempre me questionei sobre entrar ou não na política, né? O que aconteceu é que converso com várias pessoas nesse ramo político, etc e tal, e concordo em gênero e espécie com o Luciano. O que depende da política é o caráter da pessoa. Assim que ele conversou com o Greca, eu acho que ele se lembra, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a ele, porque realmente foi a única pessoa que eu vi que estava em todas as reuniões e que estava dando a cara a tapa. Né? Eu acho que ele deve ter sido boxeador em outra vida, porque olha o tanto de porrada que ele deve ter levado na política ali, que olha, pois bem, né? Mas eu agora até surgiu um pouquinho de esperança, sabe? Porque realmente tá meio complicada essa comunicação entre o governo e a questão da política pública na educação física. Não tá tendo esse gap na conversação. Então, isso eu acredito que provavelmente o Luciano consiga dar um jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro, mas sem roubalheira. Beleza? Ah, show de bola. Quer colocar mais alguma coisa, professor Fausto? Mas realmente isso, né? Nós temos que nos colocar profissionalmente, né? E toda e qualquer profissão, vocês veem hoje dentro do Congresso Nacional, tem a bancada dos advogados, né? A bancada dos médicos, dos administradores de empresa. Assim, é a sociedade civil se organizando na sua forma mais lícita, né? Mais transparente possível. Né? Porque, em última instância, ganha a sociedade e aquela profissão conseguindo trazer um papel de mais destaque. O que eu volto aqui a dizer, para fechar a minha fala, é isso. As pessoas, principalmente na educação física, entram em caixas que não deveriam, né? O profissional, por ter apenas um posto de trabalho, né? Ele acaba ali se tornando um leque muito limitado. Eu vejo aí na formação do professor Antônio, hoje imagina, assim, que trabalho nobre é esse, né? Eu coloco que a educação física é vida por vidas. Você hoje, a partir da reabilitação cardíaca, você pega a pessoa, né, numa situação de debilidade praticamente total, quase a óbito, e coloca ela para correr maratona, vai revertendo. Assim, eu acho que o grande desafio nosso que não passa pela nossa formação, nós temos que aprender a mexer em hábitos, entendeu? Então, assim, como é que nós poderíamos estar, né, mais do que informando, enganjando e trazendo a população para um nível de atividade física mais alto, né? Porque se nós formos observar na história, os dois momentos em que o pessoal praticava mais atividade física, ou era de caráter militar ali, entre as guerras e tal, né? E depois na questão do campo ali, da indústria, carregando, arrancando e tal. Então, assim, fruto hoje de uma vida cada vez mais cômoda, ali do sofá e do controle
do controle remoto e do telefone celular, nós temos que ter estratégias para poder trazer esse pessoal de volta. E nesse processo, nós podemos trazer a sociedade, nós podemos trazer as empresas e, por que não, trazer os governos aí nas suas diversas esferas, né? Então, acho que, assim, eu gostaria... Hoje nós somos quase 500 mil profissionais, meio milhão de profissionais de educação física. Se cada professor de educação física se convertesse em um embaixador da atividade física ali, tentando trazer uma maior quantidade de gente, olha o potencial que nós podemos trazer para a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que falta o como, mas depois dessa pandemia aí, eu acho que a criatividade vai ter que ser aflorada, né, nesse processo, né? E aí depois com iniciativas legislativas, eu acho que realmente sim, nós podemos ganhar bastante espaço aí, né? Mas sim, tem que ter um arcabouço com a sociedade. Se nós tivéssemos esse ato, porque sim, sabe o que acontece muito, para a gente poder fechar esse ponto? Muita gente faz educação física com uma continuidade da atividade do esporte que ele faz. Ele se forma em educação física, mas ele quer continuar, ele é um bom marombeiro dentro da academia, ou um atleta, né? Então, ali, na verdade, ele quer que alguém pague para ele praticar aquilo que ele gosta, não é isso? E eu acho que no empreendedorismo tem uma máxima, né? Resolva o problema do cliente, então, nisso que a gente poderia tratar a visão do próximo, né? Então, com isso, eu encerro a minha fala, passo para vocês, e um prazer e uma honra tá compartilhando aí conhecimento com vocês, aprendendo muito aí com esse grupo de elite. Pô, show de bola, agradeço, Fausto. Eu vou colocar mais um comentário aqui do YouTube, do meu xará, o Leonardo Rodrigues. O Leonardo, para quem não sabe, ele é proprietário da MoveSmart e da... esqueci, BioSmart. Perdão, Léo. Léo, meu xará, né, ele trabalha com desenvolvimento de tecnologia dentro da engenharia biomédica. Então, poxa, satisfação. Então, ele comenta aqui que tinha uma normativa da ANS que falava para os planos de saúde darem desconto para quem praticava atividade física. Não sei como está. Então, isso está bem regional, né? Os planos a nível, acho que até na esfera municipal. Eu sei que a Unimed em Ponta Grossa, né, que nos 100 quilômetros aqui de Curitiba, ela tem esse desconto, mas aqui em Curitiba não existe ainda. Em Santa Catarina, eu sei de Tubarão e Criciúma, se eu não me engano, também. Enfim, é extremamente municipalizado isso. Beleza? Luciano, Antônio, vocês querem deixar um abraço final? Eu já me despeço por aqui também, deixo a bola com vocês. Bom, vamos despedir também, agradecendo a participação, agradecendo os colegas aí também, as sugestões. Mais uma vez aprendi muito. Esses temas lives são temas muito importantes aí para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, e eu acho que a gente tem contribuído muito aí. É uma pena que às vezes as pessoas não participam mais, né? Com certeza aprenderiam aí, como eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo. Uma boa noite a todos. Vamos desenvolver as boas políticas públicas aí em educação. Bem, também quero me despedir, agradecer o convite do Fará, agradecer aí o Luciano por estar aí na frente da classe, imensamente agradecido pelo nome dos profissionais. Só para avisar que teu nome já repercutiu em 80%, 90% das academias como o cara que tá dando a cara a tapa lá na prefeitura. Tá? Basicamente é assim como que você está sendo chamado nas academias, tá? Só para te deixar a par. E agradecer a todo mundo que assistiu aí. Muito obrigado por tirarem aí uma horinha para assistir. Agradeço imensamente. Maravilha, né? E, poxa, que como cristão, né, e crendo, né, no poder e autoridade de Deus, aqui testemunhando na frente de todo mundo, né, que Deus te conceda muita sabedoria, te derrame estratégia,
paciência, enfim, mas que você possa agir até como instrumento dele, né, e auxiliar a sociedade como um todo. Beleza? Amém. Amém. Forte abraço, pessoal. Até a quinta-feira que vem.